Seja bem-vindo ao mundo marcial. Ao falar sobre a história das artes marciais coreanas, a maioria das pessoas geralmente pensa em golpear. Especificamente, a maioria das formas de artes marciais coreanas geralmente prioriza chutes. Isso pode ser visto com Taekwondo, Hapkido e Tang Soo Do, que são todos grandes em chutes. No entanto, há uma exceção. A arte marcial chamada Sireum, que foi formada na Coreia durante o século IV. A luta livre coreana remonta ao período Goguryeo, que se estendeu entre os séculos I e VII. Na época, Sireum era um passatempo que muitas pessoas gostavam, desde camponeses a reis. A atividade em si também tem uma conexão com o feriado coreano de Dano, ou o quinto dia do quinto mês lunar. Isso coloca a maioria dos torneios de luta livre coreana no verão e no outono, de acordo com o feriado. No entanto, Sireum não se restringe apenas a esses feriados. A popularidade da arte é tanta que ela também participa de outros feriados coreanos, como o Dia de Finados budistas, por exemplo. Sireum se desenvolveu naturalmente quando os povos antigos tiveram que descobrir uma maneira de sobreviver contra animais e outros humanos com as próprias mãos. À medida que evoluiu ao longo dos séculos, lentamente se transformou em um esporte e uma atividade de passatempo. A luta livre coreana aparece em muitos aspectos da história coreana, desde pinturas rupestres até escrituras mais modernas, destacando a importância da arte como parte da cultura. Durante o Dano, os torneios de Sireum foram realizados em grandes áreas de grama. Os participantes mostraram suas habilidades, usando empurrar, puxar, torcer, tropeçar, travar o corpo, para forçar um oponente ao chão. Desde seus primeiros dias, Sireum teve muitos espectadores assistindo às partidas. O vencedor ganhou um touro como prêmio. Até hoje, as lutas coreanas de luta livre fazem parte das comemorações do feriado do país. Como se vê, os coreanos têm uma arte marcial muito interessante baseada no estilo popular, que é uma mistura única de luta livre e sumo, com um conjunto ainda mais exclusivo de regras e formatos de competição. Originalmente, o Sireum foi feito para ajudar a melhorar as forças armadas da Coreia durante esse período. Para aqueles que se perguntam, o conflito militar de alguma forma muitas vezes tem sido a origem das artes marciais em todo o mundo. Sireum era uma forma de luta que é mecanicamente semelhante ao sumo que ainda é praticado hoje. Embora a arte não seja mais tão comum, é ensinada no país e pode até ser treinada na Coreia do Norte. Mesmo o país mais fechado do mundo, ainda ensina artes marciais, e há várias partes do país onde os turistas podem aprender Sireum. Dito isto, nos tempos modernos, a arte é usada principalmente na Coreia do Sul, o que ajudou a arte a continuar a viver nos últimos tempos. Sireum é um pouco semelhante ao sumo. Com a Coreia sendo geograficamente próxima ao Japão, com algumas tradições culturais, não é de surpreender que o par compartilhe muitas semelhanças. Em suma, as regras de Sireum envolvem luta para vencer o oponente. Ao contrário de outras artes marciais, Sireum não usa nenhuma forma de golpe. Em vez disso, a ideia é derrotar o oponente por meio do grappling e de preferência, sem ferir o oponente. Ao contrário do sumo, o Sireum também atende aos grapplers menores. Por exemplo, se você tem menos de 75 kg, pode competir na categoria peso mosca. Embora você possa ver grappler Sireum mais pesados, geralmente isso não é tão comum quando comparado ao sumo, que é culturalmente voltado para grapplers maiores. Mais especificamente, você pode ganhar o campeonato de Sireum colocando os pés do oponente fora do ringue. Isso é semelhante ao sumo, onde uma maneira de vencer é colocar o oponente fora dos limites. Semelhante ao sumo, o ringue geralmente é coberto de areia, o que torna o chão menos difícil de cair e reduz os ferimentos. Outra forma de vencer no Sireum é fazer o corpo do oponente tocar o chão. É claro que os pés podem tocar o chão e tecnicamente, qualquer parte do corpo abaixo dos joelhos também pode tocar o chão. Isso significa que se você cair, mas cair de joelhos, você perde. Ao iniciar a luta, cada grappler segura o satsubá do outro, que é um cinturão. O Sireum é conduzido dentro de um anel circular, medindo aproximadamente 7 metros de diâmetro, que é coberto por montículos de areia. Os dois competidores começam a luta ajoelhando-se na areia em posição de agarrar, cada um agarrando um cinto, conhecido como satsubá, que é enrolado na cintura e na coxa do oponente. Os lutadores então se levantam enquanto mantêm seu domínio sobre o satsubá do outro. A luta é concedida ao lutador que força o outro competidor a tocar o chão com qualquer parte de seu corpo na altura do joelho ou mais. Normalmente, o Sireum profissional é disputado em uma partida de estilo melhor de 3. Há 3 juízes, um árbitro principal e 3 subarbitres. O juiz principal está posicionado dentro do ringue, enquanto os subarbitres estão localizados do lado de fora do ringue, um à direita e outro à esquerda. Se um julgamento injusto for marcado ou o árbitro principal for incapaz de tomar uma decisão, os subarbitres podem solicitar a revogação da decisão ou uma revanche. Além disso, eles podem recomendar a interrupção da partida quando ocorrer uma lesão. As decisões dos árbitros ao longo da competição são absolutas e tidas no mais alto respeito, o que significa que os atletas não podem contestar quaisquer julgamentos declarados durante a partida. Nos dias atuais, existem mulheres lutadoras de Sireum. As mulheres lutam apenas entre si, mas seguem as mesmas regras, exceto que as mulheres usam tops. Existem 4 classes de peso no Sireum profissional: peso mosca, Taebaek, leve, Geogan, peso médio, Ala, e peso pesado, Baedu, em homenagem aos 4 picos famosos na Coreia. Tradicionalmente, o Sireum era disputado com a parte superior das calças abaixadas para fornecer aderência. O uso de satsubá foi inventado com o nascimento do profissional Sireum em meados do século XX. Há um movimento para restaurar esse método tradicional de aderência, no espírito de manter suas raízes culturais e tradicionais, mas encontrou alguma resistência à medida que o uso de satsubá se enraizou na forma moderna. Satsubá pode ser usado para controlar o oponente e jogá-lo ao redor, permite seu uso prático de ser agarrado durante o sparring. Normalmente, o satsubá é a única forma de roupa usada durante o treinamento.
É importante notar as diferenças entre Serie 1 e Sumo. Serie 1 permaneceu em grande parte um esporte nacional e tradicional. Golpes físicos como tapas e golpes não são permitidos em Serie 1, embora sejam no Sumo. Em ambos os esportes, os competidores costumam ser bem grandes, embora os lutadores coreanos tendam a ser mais magros. No entanto, o tamanho não garante sucesso em nenhum dos esportes. Embora ambos os esportes sejam bastante semelhantes, eles diferem em características e valores. O órgão nacional do esporte na Coreia, Korean Serie 1 Organization, afirmou que Serie 1 é caracterizado como uma competição pacífica com foco em harmonia e respeito, refletindo a visão filosófica da raça coreana. Talvez o praticante de Serie 1 mais famoso tenha sido Choi Hong-min, que participou do campeonato de kickboxing K1. Ele usou uma combinação de Serie 1 e kickboxing para se tornar um campeão do K1 e até derrotou o gigante Bob Sapp no processo. Infelizmente, Serie 1 não é uma arte marcial comumente praticada nos tempos modernos. Mesmo em sua casa na Coreia, não é muito treinado quando comparado a artes mais populares, como Taekwondo ou Judô. As coisas ficam ainda piores para Serie 1 fora da Coreia, onde não é ensinado e geralmente pouco se sabe sobre a arte, especialmente no mundo ocidental. No entanto, o sucesso de Choi Hong-min provou que poderia ser aplicável no MMA e em situações de luta. Como Hong-min tinha 2 metros de altura, esses lutadores geralmente são voltados para artes marcantes. Embora Hong-min tenha usado muito kickboxing e sua altura a seu favor, ele também teria que confiar no grappling às vezes devido a ter uma base naturalmente pior do que oponentes menores devido à sua enorme altura. Como resultado, Serie 1 teria sido útil no grappling, especialmente ao defender quedas. Infelizmente, Serie 1 é bastante obscura em termos de popularidade e presença. No entanto, pode ser divertido treinar, especialmente se você já gosta de grappling. Pode-se argumentar que a Coreia é geralmente muito focada em artes impressionantes, então alguns de seus lutadores poderiam aprender uma coisa ou duas com as habilidades de luta ensinadas por Serie 1. O futuro do Serie 1 profissional permanece sombrio, com apenas poucas equipes restantes. No entanto, também pode-se argumentar que Serie 1 está começando a se expandir globalmente como um esporte popular de artes marciais, ao lado do Taekwondo e do Hapkido. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.